Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, hoje eu quero postar esse vídeo aqui porque tem muitas coisas acontecendo que elas estão de verdade prejudicando o reino de Deus. Não porque o reino de Deus vai perder força, não é por causa disso. Mas as questões das pessoas e muitos irmãos que estão postando vídeos na internet, que eles estão parecendo que estão brigando um contra o outro. Pela mídia, as pessoas entendem o que querem. Eu queria deixar aqui uma coisa que eu acho que vai valer para nós que somos igrejas. Nós não podemos ficar definhando os problemas. Nós sabemos que os problemas existem. Eu quero deixar bem claro, eu sei que o problema de pregar mentiras e de pessoas fazerem o que é errado, sim, mas as pessoas que não fazem parte do nosso departamento. Você que prega a palavra de Deus, você tem um departamento de honrar a presença de Deus, de honrar a Deus de verdade. Vocês pastores que estão na mídia, vocês que estão levando o evangelho, que pregam para uma multidão. Há uma confusão pairando no ar quando vocês vão à televisão, quando vocês vão ao YouTube, quando vocês vão ao Facebook, quando vocês postam palavras. Há uma confusão entrando na mente dos não convertidos. A guerra não pode ser pela mídia, a guerra não pode ser pela televisão. Por favor, escute o que eu estou dizendo como pequeno. Eu sou muito pequeno para falar para vocês, mas a guerra não pode ser pelos meios de comunicação. Vão ao encontro dessas pessoas. Deus lhe deu autoridade e condições. Pastores, vocês que têm um nível superior ao meu e ao de muita gente, vocês têm muita experiência. Vocês podem acabar sim com esse problema de mentiras, de modo errado de ensinar a palavra de Deus, a maneira de conduzir a pessoa. Vocês conseguem levar o povo para um bom caminho. Mas não é essa maneira. Já foi o tempo em que se podia falar contra algum tipo de leviandade da palavra de Deus pela mídia. Nós temos que ir ao encontro desses homens, ir ao encontro, bater na porta deles e tentar explicar a verdade como Jesus faria com qualquer um outro, como Jesus faria qualquer um outro entender, no encontro direto. Então eu queria deixar isso aqui gravado, porque há uma confusão. Eu cuido de pessoas, eu sou pastor também, e eu cuido de pessoas que estão chegando na igreja pela primeira vez. E dá para ver que a confusão espiritual de o que é certo, o que é errado, entra muito rápido na cabeça dessas pessoas como vergonha. Ela vem, a história vem, o motivo vem, dois pastores brigando, eles não são pastores, dois irmãos, um xingando o outro de falso profeta, eles não estão na igreja. Então, o que é que está acontecendo? Jesus disse assim: quem não ajunta, espalha. Quem não ajunta, espalha. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas que nós estamos falando. Pastores são responsáveis e vão ter que dar conta por tudo que falam e por aquilo que foi causado quando você falou. Nós podemos causar na pessoa, sim, a ira de ela estar errada quando estamos no evangelho, numa pregação, numa palavra, numa mensagem dada à nossa congregação, ao povo que veio nos ouvir. Mas nós não podemos contrapor a nossa palavra para quem não quer nos ouvir. Então tem muitas pessoas que não querem nos ouvir. Jesus não pôde operar milagres no meio da família dele, porque ali eles não acreditavam, ou seja, eles não queriam ouvir. Mas o diabo está fazendo o que ele está vendo que ele pode e tem caminho para fazer. O que ele está fazendo? Ele está usando a nossa força contra nós mesmos. A igreja ainda tem força, a igreja ainda é poderosa, a igreja ainda tem mistérios de Deus escondidos, a igreja ainda pode trabalhar muito, a igreja ainda pode crescer demais nesse país nosso, no Brasil, porque tem muitas coisas acontecendo, e tudo isso por causa do espírito de Belial, que tem trabalhado prudentemente contra o reino de Deus.
Mas o reino de Deus está lutando cada um por si. Como as tribos de Israel se separaram numa época, porque acharam que em si elas tinham um Deus que a protegia, e se desuniram e de repente quando viram estavam espalhados sem força. A igreja está fazendo isso hoje por causa da mídia. A mídia foi uma evolução que nós ainda não aprendemos a administrar. Administre bem isso. Quando eu digo que o diabo está usando a nossa força contra nós, ele está querendo fazer igual Mateus capítulo 12, Jesus expulsando o demônio daquele rapaz que andava num lixo, uma sujeira, imundo, o espírito maligno pegava ele, ninguém passava por perto. E quando ele mandou o espírito sair do menino, né, estavam ali quem? Os fariseus, os escribas, dizendo assim, ele não expulsa o demônio a não ser pelo dedo de quem? De Beelzebu. O diabo não queria que as pessoas fossem livres. Ele queria usar o próprio poder para dizer para as outras pessoas que não tem nada de Deus aí. E é o que o diabo está fazendo com a mídia. Prega o evangelho, ganha as almas, prega em direção às almas perdidas, esqueça esses pastores falsos, mentirosos, porque tem de verdade, nós sabemos, é lícito, nós temos a Bíblia Sagrada que nos orientou a isso, nós sabemos que nos últimos tempos iriam aparecer essas pessoas, nós sabemos que próximo à vinda do Senhor, iriam aparecer homens que iam se intitular, se proteger, iam querer montar seus castelos e o seu reino. O espírito do anticristo coloca a ideia, a manifestação da iniquidade, a mesma de Lúcifer no céu, nesses homens mentirosos aí. Mas não estamos aqui para atacá-los, não ataquem mais. Defendam, vocês não precisam lutar pelo reino de Deus. Não defendam o reino de Deus. O reino de Deus nos defende. Nós precisamos fazer a obra de Deus em nós crescer. Deus escolheu você para um propósito, como escolheu os levitas. Porque os levitas lutaram para honrar Deus. E na época de Moisés, os levitas escolheram Deus, não escolheram a família, não escolheram a sua honra, não escolheram o seu sangue, eles escolheram, queremos estar com Deus. E é necessário que a gente faça isso. E fizeram o quê? E mataram homens e mulheres que escolheram ficar com o bezerro de ouro. Meus irmãos, é difícil para mim falar isso, mas eu queria deixar isso aqui não como uma indignação. Eu não tenho voz igual vocês têm. Eu não consigo atingir pessoas pela mídia como vocês conseguem atingir milhares de milhões de pessoas. Mas eu queria que vocês passassem a mensagem forte de Deus, que é o amor. Eu sei que vocês sabem fazer isso. E eu sei que dói ver que muitos homens de Deus que poderiam fazer isso, estão fazendo tudo errado. Alguns pelo dinheiro, alguns pelo domínio das pessoas, alguns estão pela própria glória, outros pelo espírito do diabo, que já dominou-os por causa de rebeldia, saindo de igrejas, abrindo seu próprio ministério, porque não obedeceram pastores. Mas eu falo muito a vocês que são sábios, que eu tenho homens aí que eu admiro até hoje. Vocês são vencedores, vocês são lutadores, vocês são resistentes, vocês realmente honram o reino de Deus. Mas talvez eu esteja aqui só para dizer para você deixar um pouquinho de lado esse combate. A nação de Deus vai ser vitoriosa com um líder que vai direcioná-las, não com um líder que vai invocar as pessoas a fazerem por necessidade. Tem muitos pequenos aí que estão perdidos sem saber. Estão se rebelando contra a igreja, estão se rebelando contra a ordem da igreja, estão se rebelando contra pastores, estão falando mal de membros, e tem alguns até que diz que não vale a pena mais ir para a igreja, já que todos os pastores estão brigando e amaldiçoando uns aos outros, né? Então o reino de Deus não é isso. Deus não amaldiçoa a nenhum de nós por causa da nossa obediência, e sabemos a regra. A regra é ajuntar. A regra é unir. E que você possa entender o que o Espírito Santo vai lhe fazer entender. Por favor, pastores, por favor, se vocês têm alguma noção do erro do outro, chame ele.
Chame ele uma vez, chame ele duas vezes. Na terceira, exponha ele para a igreja. Mas sabe como é que é? Não vale a pena. Que Deus abençoe. Eu só estou expondo isso aqui porque o Espírito Santo me pediu para fazer isso. Eu tenho orado para que Jesus seja manifestado com grande poder. E esse é o nosso poder. Essa é a nossa era. É a era de nós levantarmos o nome do Senhor. Porque como Moisés levantou a serpente, convém que o Senhor Jesus também seja erguido diante de nós aqui. Vamos honrar o nosso Senhor. Vamos honrar porque no terceiro dia, estamos aí próximo à marcação desse dia, desse terceiro dia, a Páscoa, ele vai se levantar. Simbolicamente ele se levanta porque ele prometeu e ele vai se levantar a nosso favor se nós mantermos essa união. Então, use a mídia de uma forma poderosa em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu não tenho mais nada para falar. Que Deus possa consolar os seus corações. Me perdoe se fui um pouco incisivo, se fui um pouco pesado nas minhas palavras. Mas eu quis falar da melhor maneira. Deus abençoe. Fique com Deus.